Recebemos aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo, Rogério Schecker. Aqui está o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira, que me auxilia nessa entrevista. Candidato, um bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Zé Guilherme. Teremos 30 minutos de entrevista, candidato. A gente vai dividir esses 30 minutos em 2 blocos de 15 e no final aí um minutinho a mais para as considerações finais. O seu tempo começa a partir de agora. Candidato, você ganhou visibilidade, né, no cenário na época do Vem Pra Rua, né, que é um movimento aí que, entre outros, pedia aí pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nos protestos de impeachment. Qual que é a ligação desse momento em particular, né, com a sua pretensão em disputar o governo do estado de São Paulo? Qual que é essa ligação? Bom, em primeiro lugar, eu nunca fui político na vida, eu nunca concorri em eleições na vida, fui uma pessoa que sempre fui batalhar, trabalhar, e quando estávamos exatamente há 4 anos com a possibilidade de Dilma ser reeleita, eu fiquei absolutamente inconformado com isso e achei que eu tinha que fazer alguma coisa. Fui conversar com amigos e a gente percebeu que não adiantava ficar reclamando no sofá. Fomos às ruas, começamos pequeno, tudo começa pequeno, e 5 meses depois tinham 2 milhões de pessoas nas ruas do Brasil. Isso foi em março de 2015. Isso me jogou dentro da política e o que eu encontro hoje é uma situação muito parecida, porque as pessoas 4 anos depois estão de novo indignadas com a política, percebem que as coisas não melhoraram nos últimos 4 anos, seja na gestão Dilma, que colocou a gente na maior recessão da história do país, seja no governo Temer, que nos tirou da recessão, mas continua com muita falta de moralidade. A população está com raiva, enraivecida, a gente pede e ajuda para que não haja violência envolvida nesse caso, mas a gente precisa trocar de forma pacífica através do voto nas eleições. É por isso que eu estou aqui. E como você chegou ao Novo? Eu recebi um convite do partido no ano passado. Eu conhecia muitas pessoas que tinham ajudado a fundar o partido, então eu acompanhei de longe, porque eu morava fora, a criação do partido, e foi o que me estimulou a entrar na política, porque quando eu comecei a receber convites para me candidatar em 2018, recebi de vários outros partidos, e quando eu via a consistência dos partidos, a coerência deles, ou na verdade a falta da coerência, eu não ia entrar em qualquer partido não. Quando eu encontrei o Novo, vi que tinha um partido que exige dos seus candidatos e dos seus mandatários a execução das políticas, porque como o Novo não recebe dinheiro público, ele recebe dinheiro só de quem quer ajudar, filiados e simpatizantes. Por causa disso, ele é obrigado a implementar as promessas, porque se eu não implemento, o partido vem atrás de mim, porque senão ele morre. Como é que está o levantamento de recursos para a campanha? O levantamento, ele é, de novo, como nós não usamos fundo partidário nem fundo eleitoral, ele vai de pessoa a pessoa. Então, nós vamos pedindo de pessoa a pessoa que queira participar desse projeto de mudar o Brasil, não importa quanto as pessoas doem, eu tenho a minha vaquinha eletrônica na rede, e de pouco em pouco nós estamos montando aí a campanha. Nós gastamos apenas o que nós conseguimos arrecadar. Porque a gente sabe que o Novo devolveu, né? Tentou devolver. A gente tentou devolver o fundo partidário, e, na verdade, são praticamente 4 milhões de reais a essas alturas. Ele está guardado, intocado de dinheiro público. Nós estamos tentando, Zé, devolver para o público. E o problema é que o tribunal ameaça em devolver esse dinheiro para os outros partidos. E aí nós preferimos, então, não devolver e não utilizar, porque para os outros partidos eles já têm dinheiro suficiente. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas os grandes partidos, PSDB, PT e PMDB, eles estão recebendo esse ano por volta de 300 milhões de reais cada um, que eles podem gastar quase que como bem entendem. É o dinheiro de todo mundo que está escutando a gente que está indo para esses partidos. Viu, Schecker, a gente vê um avanço aí. Vocês são de um partido que tem explorado bem as redes sociais, não é? E com isso a gente vê o avanço do seu candidato a presidente, o Amoedo, né? Que já saiu do bloco dos nanicos, né? E foi
está indo para cima. Eu pergunto, por que a gente não vê esse mesmo movimento em relação à sua candidatura? Boa pergunta, Zé Guilherme. Olha só, quando você vai analisar redes, é incrível como partidos que são lotados de recurso, por exemplo, o PSDB e o PMDB aqui em São Paulo, e eles têm contas de Twitter que têm, num caso, 3 vezes mais seguidores do que a minha conta do Twitter, no outro caso, tem 30 vezes mais seguidores do que a minha conta no Twitter. Mas o número de retweets deles, em vários períodos, a soma dos dois não chega na minha. Somos todos candidatos a governador de São Paulo. Então você percebe que as pessoas estão cansadas da velha política. No caso da eleição para governador, Zé, o que acontece é que a resposta da população ela vem depois da resposta para a presidência. As pessoas tendem a focar e definir o seu voto para governador na última semana e muitas pessoas no dia. Então não era inesperada essa demora na coisa crescer. Agora, em termos de engajamento, a gente já tem um engajamento muito parecido com um dos grandes partidos lotados de recurso, mesmo utilizando pouco dinheiro. Schecker, você analisa que existe um certo abismo entre o real e o virtual? Porque, assim, como o Zé Guilherme comentou, existe uma indignação muito grande, uma revolta muito grande por parte da população nas redes sociais, né, e contra o atual governo, contra a atual política, vamos dizer assim, o modelo de política adotado no país. Mas a gente percebe que não está se refletindo isso nas pesquisas eleitorais. Por mais que exista esse forte ardor popular nas campanhas na internet, não há candidatos que defendam esse modelo novo subindo nessas pesquisas. Quer dizer, os mesmos estão ali em primeiro lugar, nos primeiros lugares. Há uma diferença entre o real e o virtual? Como é que você analisa isso? Eu acho que existe uma diferença. Agora, o virtual ele está impactando pela primeira vez as eleições presidenciais. Nós já temos alguns fenômenos acontecendo. Veja que o líder das pesquisas presidenciais é alguém que também não tem dinheiro de fundo eleitoral e não tem partido grande. Isso é praticamente inédito. É um fenômeno que está vindo das redes virtuais, mas é um fenômeno que ele leva algum tempo para se materializar. Algo parecido está acontecendo com o João Amoedo. Ele já vinha crescendo muito nas redes, mas a grande explosão aconteceu há 2 semanas, que é quando as pessoas começam a focar. Como esses políticos, entre outras manobras, criaram uma campanha que é uma campanha mais curta que a gente já teve, é uma campanha de 45 dias, a gente está percebendo que tudo vai acabar concentrado nas últimas semanas. É aí que a gente vai ver os grandes estouros, as grandes surpresas, as grandes ultrapassagens, e é nisso que a gente está apostando. O Novo ele tem uma estratégia de não se coligar. Não, quer dizer, as chapas foram puras, né? Não houve coligação. Isso mesmo na sua campanha ao governo do Estado, como também na campanha de João Amoedo. Essa estratégia, de certa forma, reflete na não participação de vocês em debates, por exemplo. Né, pela questão e também de tempo em rádio e TV, na propaganda eleitoral. É uma estratégia que pode ter prejudicado o partido na questão de se expor para o candidato? Boa pergunta, Rodrigo. Em primeiro lugar, nós não somos contra fazermos coligações. O que a gente se recusa a fazer é coligação só para ganhar tempo de TV. Isso nós nos recusamos a fazer, que é o que vários dos meus concorrentes estão fazendo. Eu acho um absurdo quem faz coligação com outros partidos só para ganhar tempo de TV, porque o que acontece é que o povo vai pagar essa conta lá na frente. Por quê? Porque quem faz coligação cria uma dívida de campanha. Essa dívida de campanha vai ter que ser paga quando a pessoa chegar no mandato, se ela chegar. E como é que esse pagamento é feito? Esse pagamento é feito através de cargos, através de poder. Quando alguém é eleito, depois de fazer coligações e tem que pagar a dívida com cargos, ao chegar no governo, o governo não é mais dele, ele perde o mandato. É por isso que a política não vem resolvendo os problemas do Brasil, porque no dia que a pessoa da política velha ganha, ela não tem mais o governo e não consegue implementar o que prometeu. Então, o grande ponto aqui é esse: fazer coligações, prestem muita atenção, fiquem muito atentos, porque fazer coligação
tira do candidato, se eleito, a capacidade de mudar o país depois disso, porque ele tem que pagar essas dívidas com cargos, eles entregam secretarias, eles entregam ministérios, vira uma politicagem da mais velha possível, e o resultado é que o povo continua na penúria que está hoje. Quanto ao apoio, por exemplo, num eventual segundo turno, em que você vá ao segundo turno e de repente receba o apoio, você receberia o apoio, por exemplo, do candidato do PT, Luiz Marinho, sendo que ele não fosse o seu adversário? Eu receberia e receberei o apoio de quem quiser, de qualquer partido, inclusive dele, desde que esse apoio não esteja condicionado a pagamento de dívida. Se as pessoas quiserem nos apoiar para defender a ideia de um Estado mais eficiente, de oferecer serviços básicos melhores, de acabar com privilégios, de acabar com mordomias, de acabar com carros chapa preta, de acabar com a politicagem, da nomeação de cargos da velha política, se nos apoiarem nisso, eu aceito o apoio de qualquer partido. Uma vez eleito, eu não tenho partido, eu tenho que servir à população. Eu mantenho os princípios do Partido Novo, mas eu vou ter que conversar com todo mundo. Então a resposta é: aceitamos o apoio sim, desde que a gente não tenha que pagar a dívida com cargos. O senhor deve estar andando aí por São Paulo inteiro, né? E São Paulo tem regiões bastante ricas, mas a gente tem também problemas aí em algumas cidades, por exemplo, no Vale do Ribeira, cidades extremamente pobres e carentes. A gente sabe que o Partido Novo defende essa questão do Estado mínimo, né? Eu pergunto o seguinte: essas populações dessas cidades que têm pouco poder de reivindicação, cidades pobres, elas não sofrem com essa questão de deixar o Estado fora de alguns problemas cruciais? Boa pergunta, Zé Guilherme. Veja bem, o Partido Novo nunca afirmou que é a favor do Estado mínimo. Nós somos a favor de um Estado eficiente. Nós acreditamos hoje que o Estado está grande demais, o que aumenta a corrupção, o que aumenta a politicagem, o que aumenta os gastos e o que diminui a eficiência. O nosso Estado vai ser menor do que o Estado que está aí, mas ele vai entregar mais aspectos sociais e para mais gente do que o Estado inchado que está aí. Por quê? Porque a gente não vai usar o Estado para fazer politicagem. A gente vai fazer política, não politicagem. Quando a gente não tiver que pagar dívidas eleitorais para os outros, a gente pode concentrar todos os esforços nomeando para os cargos principais, que são aqueles que oferecem serviços de educação, saúde, transporte e segurança, pessoas com um único critério, Zé Guilherme: competência e integridade. A gente só vai olhar para a competência e integridade na hora de nomear essas pessoas. E engana-se quem acha que o Partido Novo não se preocupa com o social, não se preocupa com populações como as do Vale do Ribeira, que estão totalmente abandonadas, nem campanha política é feita naquela região. O nosso foco é em ascensão social sustentável, principalmente para quem mais precisa. E para quem mais precisa são os mais pobres, os mais idosos, os mais novos, os que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho e no meio social, na sociedade, por causa de opção sexual, por causa de cor de pele. Todos esses grupos estão definidos, desenhados e são fortemente incluídos no nosso programa. O Partido Novo faz tudo o que está fazendo para oferecer melhoria social no Estado. Antes da gente fazer um intervalo, queria mais uma pergunta. O senhor vai morar no Palácio dos Bandeirantes? De jeito nenhum. Eu já tenho uma casa hoje que eu adoro, é um apartamento que eu juntei dinheiro para comprar e é nesse apartamento que eu vou continuar morando. Não apenas não vou morar no Palácio dos Bandeirantes, como pretendo utilizá-lo para outros fins. Ele está numa região nobre, numa região cara. A gente pretende usar esse palácio talvez para a saúde, tem hospitais do lado que podem ser ampliados para lá, talvez para escola e ensinar quem precisa. A gente não precisa daquele palácio, não. Eu vou tentar transformá-lo
para que seja utilizado em outros fins. Não vamos ter mordomias e privilégios. Essa é uma política do partido, não é isso? Isso é uma política do partido que está totalmente alinhada com a minha. Não é porque eu viro governador que eu tenho que ter um grupo de pessoas me servindo de um jeito diferente. Eu posso perfeitamente dormir e morar no mesmo lugar que eu durmo hoje. Acho isso um escândalo. Estamos aqui com o candidato do Partido Novo ao governo do Estado de São Paulo, Rogério Scheck. Nós vamos para um breve intervalo, primeiro intervalo. Na sequência, vamos tratar da região metropolitana do Vale do Paraíba, falando de propostas, falando sobre o que é possível, né, para se fazer para melhorar essa região. Portanto, você pode participar, lembrando que a sua interação é muito importante aqui com a gente, tanto no Facebook do Jornal Vale, como no Facebook da SP Rio Mais. Intervalo rápido. Jornal Abre Aspas. Retornando ao vivo aqui com o Jornal Abre Aspas, com a presença do candidato ao governo do Estado de São Paulo, Rogério Scheck, pelo Partido Novo. Candidato, voltando aqui a contar o seu tempo a partir de agora, falando da questão da RM Vale, né? Primeiramente, o senhor conhece a região metropolitana do Vale do Paraíba? Qual que é a sua ligação aqui com a nossa região? Eu tenho visitado a região há algum tempo, desde que eu resolvi entrar no Partido Novo, e comecei a ver as características da região, que é uma região que é uma das regiões mais ligadas à inovação e empreendedorismo que eu vi no Estado. Tem alguns exemplos fascinantes aqui. O que me chama muita atenção, é o Parque Tecnológico, um parque que foi criado em grande parte por uma pessoa que também está no Partido Novo, que é o professor Agliberto, é candidato a deputado federal, é aqui do Vale, e com ele eu tenho aprendido muito da região e visto como funciona o empreendedorismo junto com a educação para gerar mais emprego. Eu acho fascinante o que está acontecendo aqui. Falando sobre a Embraer, por exemplo, a questão dessa nova empresa aí que vai surgir entre esse acordo entre Boeing e Embraer, qual que é a opinião sua do Partido Novo com relação a isso? O que nós acreditamos é o seguinte: as empresas aeroespaciais que existem, elas estão se unindo no mundo. A união de uma Bombardier com Airbus, a união de empresas que não eram necessariamente as maiores gigantes, mas as de aviação do tipo de escala da Embraer, ela passou a ser fundamental por uma questão de sobrevivência. Infelizmente, o mundo é dinâmico e nós temos que nos adaptar a ele. Infelizmente e felizmente, porque com a parceria eu enxergo a Embraer tornando-se capaz de acessar mercados que antes ela não acessava, ter uma força de distribuição que antes não tinha e ter um contato com tecnologia de outros tipos de construção de aeronaves que antes também não estava envolvida. A gente tem que encarar isso da forma mais positiva, como uma necessidade de adaptação do mercado mundial. Seria muito difícil para a Embraer continuar concorrendo no mercado global com outra empresa que já se aliou a uma das gigantes. A minha esperança é que empregos sejam mantidos e ampliados com a nova parceria e a gente crie uma empresa mais capaz de sobreviver no mercado global. Tem causado certa comoção, principalmente entre os acadêmicos, né, a questão de partidos que defendem investimentos prioritários no ensino básico, ao invés do ensino universitário, né? A gente vê aí todo um discurso pró-ciência, pró-tecnologia, né? O senhor não acha que investir nas universidades é fundamental também para a criação de cérebros que possam fomentar a pesquisa e ciência? Eu acho fundamental o investimento em universidades e em pesquisas, Guilherme, só que o Estado não tem feito isso de forma adequada até agora. A gente não tem universidades, infelizmente no Brasil hoje, que tenham um trabalho de pesquisa que chegue a níveis de países mais desenvolvidos. A gente não tem um número de novas descobertas, novas tecnologias criadas exclusivamente no Brasil que justifique o investimento. Por que eu estou mencionando justifique o investimento? Porque nós estamos gastando hoje 4 vezes mais dinheiro no ensino universitário do que na educação básica.
E a gente investe no ensino universitário que acaba tendo uma alta qualidade e onde só entram depois os alunos que estudaram em escola paga e escola privada. Eu acho isso uma injustiça, eu acho que isso é um efeito de injustiça e causa mais desigualdade ainda. Hoje quem tem o primeiro acesso às universidades é quem vem das melhores escolas, que não são as escolas públicas. Nós, no Partido Novo, defendemos a igualdade de oportunidade na largada. Se a pessoa não tiver um bom atendimento na primeira infância até os 6 anos de idade, depois um excelente serviço de educação no Fundamental 1, Fundamental 2 e depois no ensino médio, ela não tem condições de entrar nas melhores universidades, que é a triste realidade que nós temos hoje. As pesquisas, Guilherme, elas têm que ser extremamente motivadas e eu acho que esse uso do dinheiro do Estado nas pesquisas para incentivar a pesquisa, muitas vezes através da iniciativa privada, pode trazer benefícios muito maiores do que a gente tem hoje. Alguns argumentam que se você fizer alianças com a iniciativa privada, você vai fazer pesquisa única e exclusivamente no interesse dessas empresas, mas já é mais do que a gente tem hoje. Nós já comprovamos que o Estado não consegue fazer investimentos de qualidade no setor universitário. Isso vale para São Paulo, isso vale para o Rio de Janeiro. Está um caos o ensino superior, porque o Estado não consegue aplicar direito os recursos, que são muitos. Só para terminar, dar um exemplo que não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, mas que tem que ser trazido. O Museu Nacional, com esse incêndio absolutamente trágico que aconteceu na semana passada, ele é alimentado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos últimos anos, ela teve um aumento nas suas transferências de 500 milhões de reais. O aumento no custeio de pessoas, no mesmo período, também foi de 500 milhões de reais. Não foi dinheiro para investimento, não foi dinheiro para proteção do prédio, para meros e estúpidos esguichos de água que poderiam ter prevenido aquele terrível incêndio. Isso é apenas uma demonstração de como o Estado já se revelou incompetente para tratar de serviços básicos para a população. Já tem várias participações aqui com a gente. Eu vou destacar uma aqui, que é a Rosângela Cortes, aqui de São José dos Campos. Ela fala sobre o que fazer sobre os bandidos presos em São Paulo. E eu já engancho essa pergunta porque nós tivemos recentemente em Taubaté uma crise muito grande, um motim envolvendo vários presos, uma situação bem complicada, com reféns até. E a gente percebe que há uma certa complicação nas cadeias superlotadas aqui da região nossa, e é uma realidade em todo o estado de São Paulo. Apesar de índices de violência estarem diminuindo, isso sendo apresentado aí pelo governo estadual, mas a sensação de falta de segurança é muito grande ainda, principalmente aqui na região nossa do Vale do Paraíba, que é um eixo importante. Nós estamos aqui na Dutra, um eixo importante entre São Paulo e Rio de Janeiro. Qual que é a proposta do Partido Novo, sua proposta para melhorar essa sensação, melhorar de fato a violência aqui no Brasil, se combate a violência? E quanto às cadeias públicas, é possível, é uma possibilidade a privatização das cadeias públicas? Isso é possível? Como é que gerenciar essa crise nas penitenciárias públicas aqui do estado de São Paulo? Perfeito, Rodrigo. Isso é um assunto fundamental. Deixa eu explicar por quê. É interessante que o governo que está saindo, o governo do Estado que está saindo, que é o governo do PSDB, ficou 24 anos no poder no Estado de São Paulo. O que a gente está herdando hoje é uma herança de 24 anos de PSDB. É preciso que isso fique muito claro. Nós estamos com uma população carcerária que está quase 3 vezes acima da capacidade. São Paulo abriga 241 mil presos, isso é 1/3 dos presos do Brasil inteiro. E as cadeias estão absolutamente abarrotadas. Por que isso é um problema? Porque essas cadeias, Rodrigo, elas misturam criminosos de alto perigo com criminosos de baixo perigo. E os criminosos de baixo perigo, em contato com os outros, eles começam a passar pela escola do crime. Como a gente sabe que a cadeia vira uma escola do crime? Porque nada menos do que 2/3 das pessoas que saem do sistema prisional voltam a incidir em crimes.
Então a cadeia hoje é a maior escola que a gente tem para a criação de criminalidade e de criminosos. Como evitar isso? Com administração carcerária eficiente. E para ser eficiente, mais uma vez, ela não pode ser do Estado. Nós temos um principal exemplo de privatização, que na verdade não é privatização, é uma concessão de sistema prisional numa cidade que se chama Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Lá, praticamente todos os serviços da cadeia foram passados por iniciativa privada. A cadeia nunca teve uma rebelião. Temos lá presos, às vezes, que fazem parte do PCC. Não é que nós temos criminosos de baixa periculosidade, não. Mas a eficiência impera. É a cadeia onde você tem maior engajamento de presos trabalhando. E por que isso que é importante? Porque quando os presos já começam a trabalhar dentro da cadeia, eles têm uma maior probabilidade de encontrar um emprego quando saem. E muita gente fala que esse é um aspecto puramente humano que nós estamos tratando. Não, é um aspecto de segurança. Se nós não garantirmos que esse preso saia de lá com algum encaminhamento de emprego, ele vai voltar para a rua, vai voltar a roubar, vai voltar a matar. Administrar direito às cadeias é uma questão de segurança. E para administrar direito às cadeias está provado no Brasil inteiro que a única coisa que funciona é uma parceria público-privada. Interessante que metade dos serviços, metade dos presídios em São Paulo não terceirizam nenhum serviço. Nem serviço de comida, nem serviço de transporte, tudo é feito pela cadeia. Isso incha o Estado, torna o serviço inteiro mais caro e exige mais impostos da população, como sempre. Bom, dentre as prioridades que você pode destacar aqui na região do Vale do Paraíba, na nossa região da RM Vale, qual que é a base da sua campanha, qual que é a base das suas propostas? Vamos lá, Rodrigo. Tem um outro assunto ligado à segurança que tem tudo a ver aqui com o Vale, que é o seguinte: as facções criminosas no Rio de Janeiro não estão mais contentes em ficar no Rio de Janeiro. E é muito fácil entender por quê. O dinheiro dos cariocas está diminuindo e a segurança lá está aumentando, com presença de Guarda Nacional, etc. Se esses bandidos tiverem que vir para algum lugar, para onde eles vêm? É para São Paulo, onde o povo ainda tem mais dinheiro. E eles estão vindo pela Dutra, eles estão se instalando no litoral, esse fenômeno já está acontecendo, e se a gente não começar a atuar agora, nós seremos vítimas de várias dessas facções que atuam no Rio de Janeiro. Já temos casos disso, em alguns casos no litoral, já começaram a chegar em Paraty, e São José dos Campos e região é um alvo para essas facções, porque é uma região rica, uma região interessante. A gente tem que tomar muito cuidado para não atuar tarde demais. O jornal Vale, na edição do fim de semana, ele tratou justamente dessa guerra de facções, o PCC aqui de São Paulo, e justamente presos do Comando Vermelho, que estão por aqui, alguns presos em Ubatuba, por conta de Aqui já veio de Paraty para Ubatuba. Zé Guilherme, essa é uma enorme preocupação minha e deveria ser uma preocupação do governo. E isso se combate, Zé Guilherme, com inteligência. Não é sair na rua procurando bandido. É com sistemas de rastreamento, sistemas de escuta que já existem no exterior e não estão equipando hoje a nossa ultrapassada Polícia Civil, que está desequipada. Enquanto a gente não trouxer a inteligência para descobrir onde essas facções estão se instalando, de repente a gente vai olhar para o lado e perceber que elas estão ocupadas aqui no Vale. Falar em inteligência, né? A modernização do Estado passa pelo mundo digital, né? Como é que você vê essa questão do governo digital? Qual é o nosso estágio em relação a isso? Zé Guilherme, o nosso estágio é pré-histórico. As nossas principais propostas, principalmente na saúde, têm a ver com desenvolvimento digital e de tecnologia. Não tem mais cabimento de uma pessoa ter que ficar numa fila para ser atendida pelo SUS. Não tem mais cabimento uma pessoa ficar esperando meses para ter um exame feito. Não tem mais cabimento uma pessoa chegar numa consulta de saúde e ter que lembrar de tudo que os últimos médicos falaram. A gente precisa poder marcar essas consultas no celular. A gente precisa ter um médico de família que atende a gente em casa e faça medicina preventiva para você não ficar doente.
A secretaria hoje deveria se chamar Secretaria da Doença, não Secretaria da Saúde, porque o Estado só se preocupa com o cidadão depois que ele fica doente. E mesmo assim se preocupa pouco. A tecnologia consegue encaminhar essas pessoas para uma fila eletrônica, que ela sabe exatamente quando que ela vai ser atendida, encaminhar para um especialista direto, ter um protocolo e um prontuário único onde a pessoa tenha a história da saúde dela e não precisa explicar para o médico tudo que ela passou. É um desrespeito à falta de uso de tecnologia na nossa saúde hoje, mais uma herança de 24 anos de PSDB no governo do Estado de São Paulo. Faltam 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu só queria que muitos questionam que candidaturas como a sua teriam dificuldade em viabilidade eleitoral. Qual que é a estratégia do Partido Novo em driblar essa possível realidade? Em um estado governado há tanto tempo pelo PSDB, com candidatos, por exemplo, como Paulo Scaff, fortes aí nessa corrida eleitoral. Falando a verdade, Rodrigo, falando para as pessoas o que fez a política velha até hoje, mostrando que o Scaff é do partido do PMDB, que é do partido do Temer, o Dória é do PSDB, que está há 24 anos no poder. Conforme as pessoas vão conhecendo essa realidade, vão conhecendo a verdade, sabendo que quem está fazendo coligação vai ter dívidas de campanha depois para ser paga com cargos, e sabendo que não adianta mais votar no velho e esperar o novo. Quando as pessoas estão tendo contato com essa nova realidade, as pessoas não apenas gostam da proposta do Partido Novo, quando elas começam a espalhar. Isso está ficando muito rápido e está começando a invadir as redes. Faltam 4 semanas para as eleições, nós estamos extremamente otimistas com essa onda laranja que está se formando. E como é que vocês veem essa crítica que se faz ao Novo, de que o Novo é o partido do mercado financeiro? Só tem 10 segundos. 10 segundos. Eu só posso afirmar que não é. São pessoas que fizeram a sua vida sem usar dinheiro público e que agora estão doando o seu tempo. A maior parte delas tem dinheiro para se entregar para uma causa social de oferecer melhores serviços sociais para a sociedade. Isso é intriga de uma oposição, de uma política velha, que está extremamente preocupada com o avanço do Partido Novo. Perfeito, só para a gente poder ser democrático aqui, os 30 minutos, mas nesse 1 minuto a mais, então, para a gente poder encerrar, já agradecendo a sua presença aqui em nossos estúdios, as suas considerações finais, o seu comentário, a sua mensagem diretamente para o nosso telespectador. Para os telespectadores, eu faço a seguinte pergunta: até quando você vai votar no velho e esperar o novo? Até quando você vai estar inseguro nas ruas só porque esse governo faz politicagem em vez de política? Até quando você vai votar útil, vai votar nulo, vai votar branco e deixar que esses velhos políticos assumam o poder? Nós temos uma proposta nova, nós somos o Partido Novo, é um partido que não é feito de políticos, é de pessoas que estão agora entrando na política para fazer política de um jeito absolutamente diferente. Pela primeira vez em muitos anos, em décadas, o cidadão e o eleitor do Estado de São Paulo tem alternativa, é uma alternativa diferente de quem quer, junto com o povo, tirar esses políticos velhos daí, sejam eles de qualquer idade que seja, para a gente poder finalmente entregar serviços de qualidade e ascensão social para a população do Estado de São Paulo, que é o que merece. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, candidato. Obrigado pela participação, pela presença aqui em nossos estúdios.